Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um vídeo do nosso Deus Não Está Morto, para a gente fazer aqui o nosso devocional, amém? Para a gente poder aqui conversar um pouco sobre o livro de Mateus. E hoje nós iremos conversar aqui sobre o livro de Mateus, capítulo 8. São aqui ao todo 34, tá? 34 versículos, tá? E vamos ver o que a Bíblia vai nos ensinar aqui. Mateus 8:1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo sido aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Veja, a primeira coisa que a gente aprende é que Jesus purificou ele da lepra. Ele saiu do monte, no versículo 1, versículo 2, aproximou-se dele um leproso, versículo 3 a gente vê sobre o leproso, chegar perto de Jesus, e Jesus curar ele de uma lepra. E a lepra, ela era terrível, porque a lepra, ela é algo que é muito mais tenebroso do que a gente imagina, né? Era uma doença, porque como eles ainda estavam na antiga aliança, Jesus estava ali, mas o Espírito Santo não estava em todo mundo. Então, o Espírito Santo, quando o Espírito Santo começou a habitar em todo mundo, as pessoas estavam na nova aliança. Até então, aqui ainda é a antiga aliança. Jesus, apesar de estar com o Novo Testamento, Jesus estava aqui na antiga aliança ainda. E o versículo é muito interessante porque no versículo 4 diz assim: Olha, não digas a ninguém, mas vai-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Ou seja, o que nos ensinamos aqui? O que nós aprendemos aqui? Ele foi para o sacerdote examinar. O sacerdote examinava a pessoa para ver se ela estava purificada. E a lepra era uma doença que trazia contaminação na pessoa. Então a pessoa que tinha lepra, ela ficava contaminada. Amém? Só que com a situação aqui dele, do homem aqui, a gente consegue ver que ele foi para o sacerdote para aquilo servir de testemunho, entendeu? Então, o nosso testemunho, quando a gente é curado, e na lepra é muitas coisas, porque a lepra corrói a gente interiormente. A lepra hoje também é aquela coisa dentro da gente, sabe? Que a gente não sabe explicar, mas que aquele lado sujo da gente, que Jesus vai limpando e ele limpa. A lepra representa isso hoje. É claro que, gente, se tu for ler isso aqui, tu vai entender que pelo contexto aqui, a gente vê que mostrar ao sacerdote é dizer pro sacerdote: olha, tem alguém que me curou, me purificou, e eu não precisei mais fazer esse sacrifício aqui para me purificar. Ele me purificou, me limpando. Amém? Claro que a pessoa foi lá fazer o sacrifício e ela vai fazer a oferta de que Moisés ordenou, de Levítico 14, 1 ao 32, para mostrar pro cara que Jesus cura, para servir de testemunho. A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados a minhas ordens e digo a este: vai e ele vai, e a outro: vem e ele vem, e a meu servo: faze isso e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que isso entende aqui, até aqui, antes de a gente continuar? Ali, ó, Jesus entra em Cafarnaum no versículo 5. No versículo 6, o criado já está em casa de cama, no paralítico. No versículo 7, Jesus diz que vai curar ele. Aí no versículo 8 diz o quê? Que o centurião lhe respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai e ele vai,
E a outro, vem, e ele vem. E a meu servo, faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel achei fé como essa. Até aqui, Jesus se admirou com a fé do cara, porque o cara não precisava que Jesus fosse na casa dele para que ele visse a cura. Ele cria que Jesus curou o cara, sem que Jesus tivesse que ir com o cara para fazer a cura. Por isso que Jesus ficou admirado. No versículo 11 diz assim, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui está falando quando Jesus voltar, nós estivermos no milênio com Cristo, amém? Quando nós estivermos no milênio com Cristo, a gente vai poder se encontrar com as pessoas, porque assim, Jesus vai voltar. Aí nós vamos ser coroados com Ele. Vamos receber as nossas novas vestes, a gente vai ter um corpo glorificado e a gente vai governar com Cristo 1000 anos enquanto Satanás está preso. Enquanto Satanás está preso, Jesus vai estar governando a terra 1000 anos. E nesses 1000 anos, olha só, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, a gente vai conseguir sentar com as pessoas da Bíblia e conversar com elas. Claro, depois dos 1000 anos, a gente sabe que Satanás é solto, aí Jesus derruba ele e acabou. Aí novos céus, nova terra e acabou. Mas olha só que interessante. Eu sei que talvez para algumas pessoas que eu estou falando é grego, mas quem entenda, entendeu. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse-lhe Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. A cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada, ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Então Jesus cura tudo, meu irmão. Graças a Deus, né? Muitas outras curas. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Depois, se você quiser ler completo, está lá em Isaías 53, versículo 4. Então Jesus na cruz ele levou todas as coisas. Aqui está se cumprindo essa passagem. Aqui ele não tinha sido crucificado ainda. Mas é como se fosse assim, o Antigo Testamento fala do Novo, o Novo fala do Antigo. Jesus ainda estava na Antiga Aliança. Quando o Espírito Santo desce lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo começa a habitar dentro das pessoas, que aceitam Jesus e agora tem o Espírito Santo, daí se torna a nova aliança, né? A nova aliança é agora o Espírito Santo de Deus habitando dentro da gente e nos convencendo de todo pecado. Essa é a nova aliança. A nova aliança é mudança de lei, de sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo. E aqui, mas aqui eles ainda estavam no sacerdócio levítico e Cristo veio cumprindo a lei levítica. Por isso que Jesus, em nenhum momento Jesus descumpre as leis levíticas. Por isso que quando a pessoa tocou em Jesus, ela foi lá fazer o sacrifício que Moisés ordenou. A pessoa ali da lepra. Ela fez o sacrifício que Moisés ordenou. Por quê? Porque a lepra era algo quem tinha que se apresentar ao sacerdote. E aí ele cumpriu ali a lei, pedindo para ela ir lá no sacerdote. E também para servir de testemunho, né? Continuando aqui. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguirei-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde inclinar a cabeça. E outro discípulo lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro e sepultar meu pai. Versículo 22. Replicou-lhe, porém, Jesus: Deixe-me, segue-me e deixe os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Jesus acaba uma tempestade. Versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então aqui Jesus acalma a tempestade, né? Então os homens estavam preocupados porque o barco estava balançando, mas Jesus diz assim: Pois sois tímidos, homens de pequena fé.
E levantando, repreendeu o vento e o mar, fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A cura de 2 endemoniados gadarenos. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritaram: que nós temos contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos expeles, manda-nos ir para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar e nas águas. Então aqui, Jesus expulsa o demônio e manda o demônio pro porco. E versículo 33, fugiram os porqueiros e chegando à cidade contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Ou seja, nem todo lugar que Jesus foi bem-vindo. Não espere que você vai falar de Jesus para todo mundo e Jesus por todo mundo vai ser aplaudido, todo mundo vai amar esse discurso, a mensagem de Cristo. Na verdade, nem todos aqueles que dizem que amam a Deus, de fato amam. A verdade não é essa. Muitos é só de boca para fora, mas chega na hora da provação não amam. E aqui eles expulsaram o mestre. Jesus expulsou o demônio, tirou os atormentados, o espírito maligno, e eles expulsaram Jesus. Ou seja, nem todo mundo vai aceitar a mensagem de Jesus. Se nem aceitaram Jesus, imagina a mensagem dele. Entendeu? Então eu quero orar com você para que nós possamos aceitar a mensagem e não ser como esses homens que não aceitaram a mensagem. Amém? Senhor Deus, obrigado por essa pessoa que assistiu a mensagem aqui comigo. Que essa pessoa possa ser abençoada em toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. E que ela possa ter um resto de dia, um resto de noite, um resto de tarde abençoado pela tua bênção em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus possa trazer paz ao coração dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém e amém.